Bom dia, bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Vamos nos preparar para mais um final de semana, graças a Deus. Boa sexta-feira a todos, que o Senhor abençoe todo mundo. Bom dia. Eu faço esses vídeos, aí o filtro que eu uso aqui no Instagram, sempre, nenhum deles altera o formato do meu rosto. Aí, às vezes, eu vou organizar meu feed, bom dia, e aí ou vou olhar a galeria e eu tô com o nariz deste tamanho. Eu sei, gente, eu sei que a gente ficou vendo essas mulheres que tem o nariz fino na hora que acorda, mas tudo é filtro. É melhor a gente encarar a realidade dos fatos. A gente acorda muito inchada, né? Mas para quem acompanha ao vivo é sempre 5h45, então vocês imaginam. Minha voz está muito mais rouca. Agora eu não percebo, eu percebo mesmo na hora que eu vejo depois, na hora da publicação do YouTube. Então vocês já me desculpem. Eu vejo que minha voz só melhora no final, mas é assim mesmo. E meu rosto fica inchado até o fim, né? Eu acordo uns minutos antes, mas não chega a ser 1 hora antes. Eu não acordo 4h45. Às vezes eu acordo 5h15, 5h20, 5h30 e não deu tempo de eu desinchar. Mas é o que temos. Alegre-se comigo assim. E vamos seguir. Eu não vou usar filtro para alterar meu rosto, porque eu não acho legal. Salmo 105, vamos lá? Preparados? Estou muito feliz, porque hoje é o dia que o Senhor fez e a gente tem que se alegrar nele. Salmo 105, Deus e o seu povo. Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza. E contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele. Falem dos seus atos maravilhosos e tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fiquem alegre o coração de todos que adorem a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servos de Deus, vocês, descendentes de Jacó, escolhido de Deus, lembre-se de tudo que Deus tem feito, lembre-se dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus, Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e, por milhares de gerações, cumprirá suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez em juramento a Isaac. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre, ele fez uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: Eu lhe darei a terra de Canaã e ela será de vocês para sempre. Eles eram poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Andavam de país em país, de reino em reino. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, para protegê-los, avisou reis. Ele disse: Não toque nos servos que eu escolhi, não matem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles e o deixou o povo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José, e havia sido vendido como escravo. E os teus pés foram presos em correntes, e o seu pescoço puseram coleira de ferro. José ficou na prisão até que cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Ele colocou com as mais altas autoridades daquela terra para governar o país inteiro. José recebeu o poder para dar ordem aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Depois, Jacó foi para o Egito e ficou morando naquela terra. O Senhor Deus fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e o tornou mais forte do que os teus inimigos. Ele fez com que os egípcios odiassem o seu povo e ele fez com que enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então, Deus enviou aqui o seu servo Moisés e também Arão, a quem havia escolhido.
E eles fizeram o milagre de Deus no Egito e ali realizaram as coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra, mas os egípcios não obedeciam às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs que invadiram o palácio do rei. Deus deu ordem às moscas e os piolhos e encheram todo o país. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre a terra. Deus destruiu as plantações de uvas, figos e derrubou as árvores. Ele deu ordem e vieram os gafanhotos, tanto que nem podiam ser contados. Os gafanhotos comeram a história da planta. Os gafanhotos comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito e matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito. Matou aqueles quem era o orgulho das tuas famílias. Então Deus tirou os israelitas daquele país e eles levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus pôs uma nuvem em cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus mandou codornas do céu para que eles pediram e Deus mandou codornas e do céu deu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água e correu pelo deserto como um rio, pois lembrou da sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. Assim, Deus tirou o Egito do seu povo escolhido, e eles saíram de lá cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu a terra de outras nações e deixou que tomassem os campos dela, para que eles obedecessem às suas leis e guardassem os seus mandamentos. Amém. O Salmo 105, ele conta resumidamente a história do povo de Israel. Ele vai tintim por tintim. Ele começa falando de José um pouquinho antes. Ele fala da promessa de Abraão até Isaac, até chegar a Jacó, né? De Jacó a José. E aí ele vai contando toda a história do povo de Israel no Egito. E até eles chegarem à terra de Canaã. Enfim, a minha pergunta para vocês é: como você quer ser lembrado? Daqui ele conta a história de José, conta os feitos de José na prisão, conta como José agiu para se tornar príncipe governador daquela terra. Ele que incomodava os príncipes de outras terras. Depois ele fala como o povo de Israel foi alimentado no Egito, como Moisés teve orientação do pai, depois Abraão. E dali ele fala como o povo foi para o deserto, como Deus manteve o povo no deserto, como Deus tirou o povo do deserto. E ali ele termina o salmo falando como o povo chegou na terra prometida. Pronto, tá ali, em Israel. Fim. A minha pergunta para você é: quando contarem a sua história, como vão se lembrar de você? Ontem à noite eu conversava com uma menina e ela me dizia assim: Poliana, uma pessoa me contou que uma outra pessoa morreu. Eu falei: as pessoas estão morrendo? Ela: não. Eu fiquei muito assustada. Eu falei: mas por quê? Ela: olha, a mulher desse homem era uma mulher de Deus, era uma mulher da igreja. Ela é uma mulher que eu conheço ela há um tempo e a única coisa que ela fez na vida foi crer e orar. A única coisa que ela fez na vida foi acreditar na mudança da família dela. E aquele homem era mau. Aquele homem maltratava a família inteira.
O filho dela saiu de casa, tinha 18 anos, por causa dele. Ele era padrasto desse cara. Ele não falava com ninguém, ele maldava com as pessoas. Toda lembrança que eu tenho desse homem é uma lembrança de maldade. É uma lembrança de confusão. Ele tinha problema financeiro, ele tinha problema de relacionamento interpessoal, ele tinha problema com o corpo dele, ele tinha problema com a saúde dele, ele tinha problema com o sono, com os pensamentos, ele tinha problema com tudo. Tudo. Eu só lembro dele como um homem de confusão. E eu achei interessante ela me contar isso. E eu fiquei refletindo. Todo mundo vai morrer. Eu vou morrer. Você vai morrer. Né? Nosso corpo vai morrer. O nosso espírito vai para Cristo. Ou não? Mas o fato é que nessa terra, o meu corpo e o seu corpo vão morrer. Daí seremos enterrados. E para essa matéria que vocês estão vendo aqui, fim, acabou, já era. E quando falarem da Poliana? E quando falarem de você? O que as pessoas terão para dizer? Um dia, eu decidi que quando eu morresse e alguém que tivesse memória ao meu respeito, ela poderia falar o que quisesse de mim, mas ela ia falar: a Poliana me serviu, a Poliana cuidou de mim, a Poliana era uma menina de Deus. Então, há muitos anos atrás, eu decidi outra coisa também, que eu iria espalhar a palavra. Eu posso ter inúmeros defeitos, mas todos os dias, praticamente, todos os dias, esse ano tem sido mais, eu tenho feito esse propósito de manhã, propósito à noite, mas se você me acompanha aqui um tempo, você sabe que praticamente todos os dias eu tenho espalhado a palavra. Eu decidi que a minha marca mais forte, mais pesada, seria a palavra. Olha, Poliana, é isso, é aquilo, não sei o quê, mas ela espalha a palavra. Se alguém estiver buscando esperança, ela pode abrir meu Instagram, ela pode me ligar, vai ter. Vai ter. Porque enquanto vida eu tiver, enquanto forças eu tiver, eu vou espalhar a palavra. Se eu estiver feliz, eu vou espalhar a palavra com felicidade. Se eu estiver triste, eu vou espalhar a palavra. Se eu estiver sofrendo, eu vou espalhar a palavra. Se eu estiver doente, eu vou espalhar a palavra. Não importa. Se eu tiver forças, voz e dedo para digitar ou escrever, eu vou espalhar a palavra. Eu só acordo e não falo sobre Deus. O dia, ainda não existiu esse dia, mas o dia que eu não tiver condições de falar ou de escrever. Mas a palavra de Deus diz, se preciso for usar as palavras, e nesse dia, provavelmente, se ele chegar, se ele acontecer, o meu comportamento vai ter que espalhar a palavra. Eu quero que todo mundo que passe pela minha vida, quando for se encontrar com Deus, se lembre de mim. Não só nessa terra, mas no céu também. Como você ouviu falar de Deus? Ah, Poliana. Sabe o dia do Hebreus 9:27? Quando as pessoas que me ouvirem, você e outras da minha rotina, forem se encontrar com Deus, eu decidi que elas vão mencionar o meu nome. Elas vão. Aqui nessa casa, eu sirvo todo mundo. Os meus amigos, eu sirvo todo mundo. Eu faço questão. Sabe por quê? Porque se não for para fazer isso e ser útil, o que lhe resta? Eu lembro que essa menina falava ontem, indignada comigo, ela falava, sei lá, a mulher dele orava tanto, a mulher dele cria tanto, e ele morreu. Morreu sem mudança, morreu sem conversão. Poliana, ele morreu sem que a glória de Deus estivesse nele. Sabe o que eu disse para ela?
A mulher dele creu tanto, a família dele creu tanto naquela mudança. Eu falei, não adianta. Uma mudança de vida é uma decisão. Você acorda de manhã e você decide. Eu vou comer um pão ou eu vou comer uma mandioca, macaxeira aí, como nos outros estados falam. Eu vou acordar, eu vou lanchar no lanchinho da manhã um iogurte integral, sem açúcar, sem lactose, ou eu vou comer uma pizza de lanchinho da manhã. Tem gente que come. Você decide. Você decide o que vai na sua boca, você decide o rumo dos teus pensamentos, você decide o rumo do teu comportamento. Se você, na hora que terminar essa oração, vai se arrumar e vai pra academia. Eita, Poliana. Ou se você vai ficar na sua cama. Eu não tenho como decidir por você. Vocês entendem onde eu quero chegar? Aquela mulher, ela creu, mas ela se casou com um homem mau. Eu sempre digo uma frase assim, ele sempre dá sinais. Então, se você me acompanha, você já leu essa frase milhões de vezes no Instagram. Se você conversa comigo, eu já disse essa frase milhões de vezes. Porque a gente acredita. Ontem eu fazia um atendimento, ontem também, a uma cliente, e ela me falava assim, sobre o ex-marido dela. Eu acreditei que aquela meninice dele, do tempo de namoro, ia passar. A gente não tem que acreditar que as pessoas mudam, Poliana. Falei, temos. Só piorou. Só piorou. Então, gente, se você observar que essas pessoas, esses homens, eles não eram capazes de mudança, você tem que observar se essas pessoas são capazes de mudança. E, além de tudo, você tem que observar se você tem inclinado à mudança. Se você é a mesma pessoa de um ano atrás, alto lá, cuidado. Eu garanto para vocês que eu não sou a mesma pessoa de um ano atrás. Os meus pensamentos são outros, o meu comportamento é outro, até o meu tom de voz é outro. A minha inclinação é outra. Sabe por quê? Porque eu decidi que a Poliana de um ano atrás, ela precisava de mudança. Eu decidi que a Poliana de 2, de 3, nem meu corte de cabelo é o mesmo. Porque eu decidi. Eu decidi melhorar. O meu conselho para mim e para você hoje é só um. Melhore. Decida. Quer dizer, 2. Melhore e decida. Se você não decidir mudar do jeito que você tá, decida. Que aí o seu caminho será conduzido. Entende? A gente decide, às vezes você não sabe como, você não sabe onde, você não sabe de que forma, mas se você decidir, se você buscar a implementação na sua vida da sua decisão, vai acontecer. Agora, se você não buscar, se você não decidir, se você não correr atrás, não vai mudar. Tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos e vem comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a minha vida, a vida do meu irmão que está nesse devocional. Nós queremos te agradecer por hoje, nós queremos te agradecer por esse momento. E nos declaramos hoje, em nome de Jesus, que nós decidimos mudar, que nós decidimos ser outras pessoas e que nós decidimos ouvir a voz de Deus, andar com Deus e ser aqueles que serão reconhecidos como homens e mulheres cheios de Deus, cheios da presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. A minha orientação para mim e para você é: melhore e decida. Se você não decidir melhorar, ninguém, nada vai poder te ajudar. Um beijo. Fica com Deus. Até amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente orar junto, tá?